Bom dia. Bom dia. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Cumprimente quem estiver perto de você. Compartilhe da paz do Senhor Jesus com o seu irmão, com a sua irmã. Que alegria estarmos na casa do Senhor, o nosso Deus, nessa manhã. Amém? Dia de cultuarmos a Deus, dia de entregar a Ele o louvor e a adoração que lhe é devida. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número Salmo de número 11. Salmo de número 11. E eu convido a igreja a fazermos uma leitura conjunta, todos juntos, a uma só voz. Salmo de número 11. Amém? Vamos juntos ler a palavra do Senhor, então. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Você pode dizer amém? O salmista, neste salmo, fala algumas coisas interessantes. No versículo 3, ele diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós estamos vivendo uma época onde os fundamentos têm sido colocados à prova, onde os valores eles têm tentado reduzir os valores a coisas do passado, coisas que não têm mais valor. Mas foram os valores cristãos que trouxeram a sociedade até os dias de hoje. E nós temos que nos posicionar, meus irmãos, nós temos que nos colocar de pé e dizer: eu ainda creio nessa palavra. Ela é a palavra de Deus. Eu ainda pauto a minha vida por essa palavra. Você pode dizer amém? E no versículo 4 ele faz algumas afirmações. Ele não questiona, o salmista afirma. E o que ele afirma? Primeiro, ele afirma que o Senhor está no seu santo templo. Um lugar que foi consagrado a Deus, o templo do Senhor. O salmista diz: Deus está lá no templo. Assim como Deus está nesta casa de oração, porque ela foi erguida e consagrada ao Senhor. São algumas verdades que o salmista afirma, os fundamentos. Deus está no seu templo. Preste atenção nos fundamentos que o salmista está afirmando. O Senhor está no trono. Você pode dar uma glória a Deus? Ele está no templo, Ele está no trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja os fundamentos que o salmista está afirmando. Essas coisas não mudaram. Deus continua na sua casa. Quando o povo de Deus se reúne, Deus continua sentado sobre o trono. Deus continua sondando tudo o que acontece na terra. E no versículo 7 ele diz que por ser justo, o Senhor ama a justiça. Como é bom, meus irmãos, poder servir a esse Deus. É um privilégio glorioso
andarmos com um Deus justo e que nos trata com graça e com misericórdia. Amém? Qual é o nosso papel então? Manter firme esses fundamentos. Entender que nós fomos chamados para viver uma vida cristã que o agrade, não uma vida cristã que nos agrade. E nós temos falado disso aqui na igreja. Fomos chamados para viver uma vida de acordo com a palavra. E se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Porque Ele ama a justiça e Ele ama aqueles que vivem em justiça. Que você possa apresentar a sua vida a Deus nessa manhã. Que você possa entregar a Ele a sua adoração. Por quê, pastor? Porque Ele é digno. Ele nos deu mais um dia de vida. Ele colocou em nós o seu Espírito. Ele habita em nós conforme diz a sua palavra. E isso é motivo mais do que suficiente para nós nos alegrarmos e louvá-lo nessa manhã. Amém? Coloque sua Bíblia no banco. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, obrigado por esta manhã que o Senhor nos deu. Manhã onde podemos estar na Tua casa, Pai, te louvando, te bendizendo, te exaltando por tudo que Tu és. Santo de Israel, sonda os nossos corações, sonda a nossa vida, ó Pai. Que possamos, ó Deus, continuar pautando a nossa vida nos fundamentos da Tua palavra, Senhor, pois eles têm guiado os nossos passos, eles têm nos conduzido, Senhor, a cada dia conforme a Tua vontade, Pai. Que não venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como o Senhor disse ao Teu servo Josué. Pai querido, Pai amado, que possamos continuar vivendo de acordo com a Tua vontade, pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Recebe os nossos louvores e a nossa adoração nessa manhã, ó Pai. Em tudo te louvamos e te bendizemos, em o nome santo e precioso de Jesus. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Vamos louvar então ao Senhor. Jonathan vai estar ministrando. Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria, amém? Ouve-se o júbilo. As palmas. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. E os povos verão e virão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu do início. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos, e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá,
acontecer. Leão de Judá, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos dar o melhor louvor, vamos continuar dando o melhor louvor para o Senhor, aleluia. Amém. Vamos dançar, cantar para o Senhor, amém. As palmas. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todos juntos. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar na tua presença, Senhor. Aleluia! Jesus! 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 No início! Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Ei, ei, as palmas. Jesus, 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 aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado. Nós te alegramos na tua presença, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, assim como a corça. Aleluia, glória a Ele. Se você conhece esse louvor, feche os olhos. Assim como a corça Anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, vem meu e Deus meu.
Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a costa. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti. E Deus vai chover. Aleluia, 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 Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós estamos na tua presença, Senhor, para te dar o melhor louvor, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Esse louvor que é um presente de Deus. Aleluia. Nosso Pai. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Do início, nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade,
Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, ó Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Poder se assentar, igreja. Cumprimente a pessoa do seu lado. Deus abençoe, pastor André. Amém. Alguns anúncios que nós precisamos fazer. A campanha do quilo, nós temos falado sempre, desde o início da pandemia, começamos a dar uma ênfase maior, entendendo que ela é uma ferramenta importante de ajuda para famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras. Então, sempre que você for ao supermercado, lembre-se da campanha do quilo, acrescente as suas compras, pelo menos 1 quilo de um alimento não perecível, traga para a igreja. Você pode trazer quando vier para o culto, você pode trazer durante a semana. O importante é que você participe com algum desses itens que estão nessa relação, que a gente sempre projeta aqui, e que também está nas nossas redes sociais. Essa relação também está nas nossas redes sociais. Saiba que tudo o que é trazido é encaminhado para o nosso departamento de ação social. E lá a gente reúne tudo e monta as cestas básicas e socorre famílias que estão precisando. Amém? Então, continue participando, não deixe de participar da campanha do quilo, pois é muito importante ajudarmos aquelas famílias que estão precisando. Posso ouvir um amém? A igreja funciona também durante a semana, toda terça e toda quinta. A igreja tem culto às 7h30 da noite. Terça-feira, o nosso culto de oração e intercessão, e eu convido a toda a igreja a estar presente para este momento de oração, aonde sempre há uma meditação bíblica na carta de Paulo aos Filipenses. Então, se você tiver disponibilidade, venha. Se você tem dificuldade, venha também, amém? O importante é você fazer um esforço. Às vezes a gente vai se acomodando com algumas situações, mas nós temos que fazer um esforço. Eu lembro quantas vezes eu ainda como diácono da igreja, eu ia trabalhar de terno e da cidade eu vinha direto para o culto de semana. Não era fácil, mas é um esforço. Então, que você possa também ter este vigor para fazer esse esforço de estar na casa do Senhor, amém? Então, toda terça-feira, culto de oração e intercessão, e sempre tem uma meditação bíblica, como eu disse, estão meditando na carta de Paulo aos Filipenses. Na quinta-feira, o nosso culto público de semana, que você também possa fazer esse esforço para estar presente. É importante a igreja se reunir, nós precisamos, irmãos, voltar a entender que igreja não é o prédio. Quando a Bíblia fala de igreja, a Bíblia não está falando de um prédio, a Bíblia está falando de pessoas. Igreja é a Assembleia dos Santos, igreja é quando o povo de Deus se reúne. Posso ouvir um amém? Então, a igreja reunida, quando a igreja está reunida, a bênção de Deus é derramada sobre nós. Então, faça um esforço também para estar presente também na quinta-feira. E nas quintas-feiras nós estamos estudando o livro de Provérbios, tá bom? Toda quinta-feira nós estamos estudando o livro de Provérbios. E olha, tem me abençoado bastante. Que também esteja abençoando a sua vida. Então, terças e quintas, às 7h30 da noite, a igreja está aberta e esperando você para cultuar o nosso Deus. Posso ouvir um amém? Nós temos sempre, ao final dos cultos de domingo, nós temos a cantina funcionando e o bazar funcionando. Então, quando terminar o culto, dê um pulinho lá atrás,
né? Faça um lanche, hoje tem salgados, e o bazar também estará funcionando, e tudo que entra, seja pelo bazar ou seja pela cantina, isso ajuda a igreja, porque entra no caixa da igreja e ajuda a gente a honrar os compromissos da casa do Senhor, porque se está difícil para todo mundo, também está difícil para a igreja, porque a igreja é diretamente impactada, porque a igreja, e eu agradeço a Deus por isso, a igreja não é sustentada por nenhuma instituição de fora, a igreja não é sustentada por nenhum milionário, a igreja é um milagre de Deus que nos permite, como instrumentos seus, abençoar a sua obra. Você pode dizer amém por isso? Então a gente sente também o reflexo dessa crise, mas graças a Deus, a cantina e o bazar são ferramentas de ajuda. Então, sabe que quando você faz um lanche na cantina ou compra algo no bazar, você também está ajudando a casa do Senhor. E se você tiver alguma coisa em casa, em bom estado, que você queira doar para o bazar, você pode trazer e a gente vai estar colocando à venda, porque também tem abençoado pessoas, porque nós estamos colocando à venda material que está em bom estado e com um preço bem acessível, tá bom? Vai ter cantina de doce? Temos cantinas de doce, e aí eu tenho explicado que a cantina de doces é um movimento separado. Nós estamos abrindo esse espaço para abençoar alguns ministérios, e nesse momento a cantina de doces está abençoando a igreja da criança, tá bom? Então saiba que a cantina de doces que está lá na frente, vai ficar lá na frente da igreja, é para abençoar a igreja da criança, tá bom? Coma pela fé, porque você não vai engordar se comer um só. Pastor, eu comi 10 doces, vou engordar? Vai comer um só, né? Compre os 10, leve para casa e distribua na família, amém? Mas coma com moderação. Mas sabe que a cantina de doces vai estar abençoando o ministério da Igreja da Criança. Nós estamos nos organizando para o Dia das Crianças, então toda essa arrecadação vai ajudar na festa, né, que está sendo preparada, tá bom? Então participe da cantina de doces também. Nós abrimos inscrições para o retiro de 2023. O vídeo está no ponto aí? Se tiver, pode colocar, que aí depois do vídeo eu falo. Não? Ok. Então pode ir procurando que eu vou falando então. Nós já abrimos as inscrições para o retiro de 2023. Graças a Deus o Senhor abriu uma porta de um sítio com um valor acessível. Tá colocando aí. Pode botar, apaga só as luzes aqui então, para facilitar a visualização. Isso, pode apagar as luzes daqui da frente. Ali. Essa lateral também aqui, ó. Isso. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. Perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vive, está aqui dentro de mim, rugindo como leão. Amém? Então, foi uma porta que Deus abriu. A dona do sítio permitiu que nós pagássemos o valor do sítio parcelado. Pode acender as luzes, por favor? Pagássemos parcelado em 6 vezes. Nós vamos começar
a pagar essa semana e as inscrições já estão abertas, seguindo os critérios que nós temos estabelecido ao longo dos últimos anos, né? Estão aptos a ir para o retiro do GAT, aqueles que frequentam o GAT. Nós estamos abrindo para aqueles que frequentam o culto do GAT. E adolescentes, a partir de 13 anos, que também frequentem o culto do GAT. Pastor, mas adolescente frequenta? Sim, assim que eles saem da igreja da criança, nós já fazemos o trabalho de integração desses adolescentes com o GAT. Tá? Então, os adolescentes que já frequentam o GAT também poderão ser inscritos no retiro dos jovens. Para isso, você precisa procurar o Gustavo ou a Taína depois do culto, tá bom? Faça a inscrição do seu filho para que ele possa participar desse retiro, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, amém? O melhor lugar para os nossos filhos passarem um carnaval é no retiro da igreja, amém? É o melhor lugar para eles estarem, pois ali vão estar buscando a face de Deus, vão estar se alimentando da palavra e vão estar aprendendo a ter comunhão entre eles. Vai ser uma bênção. Então faça a sua inscrição, porque assim como nos foi dado o benefício de parcelar o pagamento do sítio, nós também estamos parcelando o pagamento do retiro. Se você começar ainda esse mês, você vai poder parcelar em 6 vezes o retiro, tá bom? Então, não deixe de procurar o Gustavo e a Taína para fazer a inscrição. E nós pedimos, irmãos, que todos estejam em oração pelo Congresso Feminino que vai acontecer nesse mês, nos dias 23 e 24, onde nós vamos receber a nossa irmã Vanessa Belmonte, que está vindo de Belo Horizonte, para palestrar aqui no Congresso. Tá? Então, fiquem em oração, tá? Para que tudo corra bem. Nós estamos fazendo uma campanha de oração por isso, e que você possa estar conosco, unido, para que possamos cobrir este congresso de oração, para que tudo corra para a glória do Senhor. Posso ouvir um amém? Esses são os nossos anúncios. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? É só levantar a mão. Temos visitantes lá atrás. Que alegria recebê-los aqui na nossa igreja. Quem estiver perto, nos ajude a receber os nossos visitantes. Eu não vou pedir para você ficar de pé, só fique com a mão levantada até alguém chegar até você. Isso. Mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Se estiver nos visitando, levante a sua mão para que possamos ver você. Que alegria recebê-los aqui em nossa igreja. Sejam muito bem-vindos. Como é que nós recebemos, igreja, os nossos visitantes? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos passar o nosso momento de oração, momento onde nós dobramos os joelhos, entregamos os nossos pedidos ao Senhor. Eu vou desligar o microfone, também vou dobrar os meus joelhos, vou entregar os meus pedidos nas mãos do Senhor e daqui a pouquinho nós vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Amém? Pode dobrar os seus joelhos, pode orar, daqui a pouquinho vamos orar juntos.
Santo Deus, prostrados aos teus pés, ó Pai, nós clamamos àquele que vive e reina para todo sempre. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, pois o Senhor prometeu que as ouviria, Pai. Senhor Jesus, oramos porque cremos no Teu poder e na Tua autoridade. Senhor, fala conosco nessa manhã, ó Pai. Responde às nossas orações, às nossas súplicas, às nossas petições, ó Pai. Traga, Senhor, cura aqueles que estão enfermos, nós te pedimos, ó Pai. Senhor, coloca em liberdade os cativos, restaura os relacionamentos familiares, ó Pai, entre marido e esposa, pais e filhos, ó Deus. Senhor, que haja restauração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós dobramos os joelhos, ó Pai, pois nós nos submetemos à Tua autoridade, ao Teu governo, Senhor. Pois sabemos que os céus reinam sobre nós. Por isso, Senhor, oramos, ó Pai, porque sabemos que Tu és o nosso socorro, bem presente no dia da angústia, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa luz e a nossa salvação, ó Pai. Pai querido, Pai amado, responde cada oração que está sendo erguida neste momento, ó Pai. Cada clamor que está subindo aos céus nesta hora, ó Pai. Pessoas, ó Deus, que passaram a noite, Pai, chorando, Senhor, sofrendo, mas que recebam agora, Pai, o bálsamo, Jesus, que vem das Tuas mãos, ó Pai. Que sejam renovados, restaurados, fortalecidos, reanimados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Senhor, nós nos prostramos diante da Tua grandeza, diante da Tua autoridade, Pai. Nós nos prostramos, ó Pai, pois Tu és o Senhor de todo o universo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. Derrama sobre nós a Tua graça nessa manhã mais uma vez, ó Pai. Para que possamos, Senhor, prestar o culto que lhe é devido, Pai. Para que possamos apresentar as nossas vidas a Ti, Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Pai querido, grande é o Teu nome sobre toda a terra, Pai. Grande é o Teu nome em todo o universo, Pai. Que o Teu Espírito continue sendo derramado em nós e que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. E que toda a igreja do Senhor diga amém. Você pode se sentar. Amém. Vamos passar o momento do ofertório. Este momento é um momento muito especial, não porque é um momento financeiro, mas porque é um momento onde o Senhor nos dá o privilégio de abençoarmos a sua casa. Neste lugar, meus irmãos, nós somos muito abençoados, amém? Nós temos sido muito abençoados por Deus. E é nesse momento que o Senhor nos permite, como instrumentos em suas mãos, abençoarmos a sua casa. Para quê, pastor? Para que as contas sejam pagas e para que essas portas continuem abertas, acolhendo cada vida que vem a este lugar para buscar a face do Senhor. Amém? Como fazemos isso? Através dos nossos dízimos e ofertas. Podem passar com os envelopes. Se você precisar do envelope, é só você levantar a sua mão e as irmãs e os irmãos vão chegar até você. Também os diáconos estão com as maquininhas. Algumas pessoas usam cartão de débito. Se for
o caso é só você levantar a mão. Senão, nós também temos as contas e as chaves Pix. A maioria está preferindo fazer transferências eletrônicas direto para a conta da igreja. Que Deus te abençoe. Posso ouvir um amém? Que você tenha alegria em abençoar a casa de Deus. Há 43 anos essa igreja está aberta, porque há 43 anos Deus tem levantado um povo fiel nesse lugar. E eu creio que isso assim será, que isso vai continuar acontecendo até a volta de Jesus. Mesmo quando nós não estivermos mais aqui, eu creio que Deus vai levantar uma nova geração que vai continuar honrando este lugar, porque esta é a casa de Deus, até o dia que o Senhor voltar. Aí templos não serão mais necessários, pois estaremos eternamente na presença dEle. Mas até lá, templos como este servem para que a palavra do Senhor seja pregada e para que vidas sejam transformadas. Amém? Se você já preencheu o seu envelope, traga aqui até o altar do Senhor. Eu também quero apertar a sua mão e pedir que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver terminando de preencher, não dá tempo de você trazer aqui à frente. Senão nós temos um segundo momento, onde as salvas vão estar passando, e você também pode entregar a sua oferta de amor, a sua oferta voluntária ao Senhor. Vamos todos ficar de pé. Se você tem uma oferta para entregar a Deus, segure na sua mão. Vamos orar juntos. Vamos apresentar ao Senhor as ofertas que serão colocadas nas salvas também. Pai querido, Pai amado, obrigado pelos dízimos e ofertas trazidos ao Teu altar. Pai, obrigado, pois o Senhor tem sido o sustento desta casa de oração. Abençoa, Pai, todos que puderam contribuir. Abençoa também aqueles que não puderam contribuir nessa manhã, ó Pai. Que toda a Tua igreja seja ricamente abençoada, ó Pai. Que o Senhor continue provendo o pão de cada dia, Senhor, pois o Senhor tem cuidado de nós e por isso nós somos gratos, ó Pai. Que o Teu nome seja engrandecido e exaltado para todos sempre e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, você pode sentar, as salvas podem passar, enquanto isso vamos louvar ao Senhor. Deus abençoe. Conheci o grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e a gente pode confiar. Jesus, e a gente pode confiar.
Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Conhecemos um grande amigo, aquele que deu a vida por nós, aquele que se entregou na cruz do Calvário, Pai. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja engrandecido, ó Pai, para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19 ao 23. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. O Senhor nos abençoa através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos falando sobre os dons espirituais. Na semana passada, começamos a falar sobre o dom de línguas e estamos estabelecendo alguns pontos que geralmente são pontos de muito debate na igreja, principalmente no meio pentecostal, onde a maioria da igreja entende que há uma segunda bênção, há um segundo derramar na vida de cada cristão, que é chamado de batismo no Espírito Santo. E é dito que se a pessoa não fala em línguas, pois esta é a evidência do batismo no Espírito Santo, esta pessoa não recebeu o Espírito Santo e por isso
não pode trabalhar na obra de Deus. Nós começamos a ver na semana passada, lá em Lucas, a mensagem de João Batista, e eu não vou voltar, está no nosso canal no YouTube, para quem quiser ver ou ouvir. João Batista falando sobre isso. E nós falamos semana passada sobre a questão de João dizendo que ele batizava com água, mas viria alguém após ele, da qual ele não era digno de sequer amarrar as sandálias, a correia das sandálias, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e nós explicamos semana passada o que era isso. Agora eu quero dar continuidade a partir do Evangelho de João e caminhar mais em alguns textos, mostrando que o Espírito Santo é algo que está presente na vida de todo cristão. Posso ouvir um amém? E semana passada nós mostramos o texto de Paulo falando sobre a diversidade de dons. E Paulo falando, são todos apóstolos? Obviamente que não. São todos mestres? Não. São todos pastores? Não. São todos profetas? Não. São todos operadores de milagres? Não. Falam todos em línguas? Não. E aí nós vamos dar continuidade. E nesse texto, nesse trecho do Evangelho de João, Jesus, depois que ressuscita, ele aparece a Maria Madalena e depois ele aparece aos discípulos. Vamos voltar ao texto, no versículo 21. Pode ir colocando na tela, por favor. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, Jesus está dando continuidade à obra que o Pai havia... Pode deixar o texto na tela, por favor? Isso. Jesus está dando continuidade à obra que o Pai havia começado. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, o Pai enviou o Filho para proclamar as boas novas da salvação e para morrer na cruz, sendo o sacrifício perfeito estabelecido por Deus desde a eternidade. E aí Jesus estende esta continuidade para os discípulos, para os apóstolos, dizendo, olha, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como que vai ser isso na prática? Versículo 22. Porque Jesus havia dito no versículo 21, que assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, ou seja, dito que, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E, havendo dito isso, o que Jesus fez? Soprou sobre eles. Soprou. O que Jesus soprou? Está escrito no texto. O próprio Jesus Cristo fala, recebam o Espírito Santo. Este gesto de soprar, te lembra alguma outra coisa na Bíblia? Te lembra alguma coisa na Bíblia? Quem foi que soprou também na Bíblia? Deus, aonde que ele soprou? Aonde que Deus soprou? A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, do barro. E quando o homem estava pronto, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Jesus repete esse gesto, soprando sobre os seus discípulos e entregando a eles o quê? O Espírito Santo. Até aí alguma dúvida? Jesus soprou e disse o quê? Recebam o Espírito Santo. E aí, ele continua dizendo, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. E aí logo em seguida, João começa a relatar o episódio com Tomé,
que Tomé não estava com eles quando Jesus veio, e depois Tomé disse que não iria acreditar se não visse pessoalmente. Jesus então aparece novamente entre eles. A pergunta é: Jesus soprou eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aqui no texto diz que eles falaram em línguas? Não diz. Quando eu tento normatizar episódios que tiveram um contexto, eu posso cair num erro. Jesus aqui está entregando o Espírito Santo. Jesus está dizendo: recebam o Espírito Santo. E Jesus disse mais: se vocês perdoarem pecados, eles serão perdoados. Se retiverem, eles serão retidos. Mas Jesus não fala aqui que eles iriam falar em línguas. Fala. O texto registra que eles falaram em línguas depois de receber o Espírito Santo? Não registra. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 4 e 5. Amém? A palavra de Deus diz o quê? E, comendo com eles, deu-lhes o quê? Esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem o quê? A promessa do Pai, a qual vocês ouviram de quem? De mim. Onde que eles ouviram? Acabamos de ler o quê? João 20. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então vamos lá. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Por quê? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E lembre-se que lá, na semana passada, em Lucas 3, João diz: serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E nós explicamos a diferença lá. E você vê que Jesus aqui não menciona fogo, o que corrobora o que nós falamos lá em Lucas. Então Jesus disse que eles seriam batizados com o quê? Com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E isso era uma promessa. Muito bem. Atos 2, versículo 1. Perdão. Ainda em Atos 1, versículo 6. Isso é importante. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Versículo 7, Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o quê? Poder, ao descer sobre vocês quem? O Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, nós vimos que na semana passada que João estabeleceu um momento de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. E este momento de Pentecostes também marca um momento de transição. Pastor, que transição? Jesus, ele já havia dito que ele iria ressuscitar, mas ele não iria permanecer aqui na terra. Ele iria voltar para onde? Para o Pai. Ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que guiará vocês até toda a verdade. Então, Atos capítulo 2, marca o cumprimento de uma promessa, porque marca também a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Atos 2 é um marco na história da igreja. É um evento especial. Deus estava marcando este dia como sendo o dia do cumprimento de uma promessa. Que promessa? A descida do Espírito Santo. A volta de Jesus ao Pai automaticamente iniciava a descida do Espírito Santo sobre quem? Sobre a igreja. E eles entenderam o que estava acontecendo, porque ainda no capítulo 2, no versículo 14, Pedro se levanta. Vamos lá, Atos 2,14. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio de quem? O que o profeta Joel disse? Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o quem? O meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode dar uma glória a Deus? Então, o que está acontecendo aqui em Atos 2? Está acontecendo um evento importantíssimo, profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Joel, confirmado pelas palavras de Jesus e executado na vida da igreja. O que está acontecendo aqui é o início da era do Espírito Santo na vida da igreja e o início dos últimos dias. Pedro está sendo específico aqui. Pedro recebeu o Espírito Santo e Pedro disse: o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que foi feita através do profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Por quê? Para que a igreja se levante com poder e autoridade e proclame o Evangelho, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Por isso a igreja precisa do Espírito Santo, porque a nossa pregação sem o Espírito Santo ela é vazia. Palavras não podem mudar a vida de ninguém, somente o Espírito Santo de Deus pode transformar um coração e quebrantá-lo diante da presença do Pai. Então é um engano querer transformar Atos capítulo 2 numa experiência que vai ser repetida. Ora, meus irmãos, quando que essa experiência se repete dessa maneira? Em nenhum outro lugar na Bíblia. Você pode procurar de ponta a ponta. Não existe outra passagem na palavra de Deus que repita essa experiência que está aqui em Atos capítulo 2. Não tem. Porque isto aqui foi um marco. Foi o início dos últimos dias. Foi o início da ação do Espírito Santo na igreja. Você pode dizer amém? Pode deixar o texto na tela, meu querido, por favor. Deixe o texto que a gente está visualizando. Isso. É um marco, é um início. E está lá, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você entende isso? Então eu não posso querer pegar este texto, que é um marco, que é um evento histórico, que marca a história da igreja, e querer transformá-lo numa regra. Mas, pastor, existem alguns outros textos, em Atos mesmo, em que pessoas recebem o Espírito Santo. Sim, existem. E nós vamos navegar neles. Mas dessa maneira, não. Reunidos no mesmo lugar, línguas de fogo aparecendo na cabeça de cada um deles, isto aqui não aconteceu em nenhum outro momento. Agora preste atenção, voltemos a Atos 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês quem? O Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2 acontece aonde? Ih, pastor. Acontece aí na Bíblia. Aí. O dia de Pentecostes ele era celebrado em Jerusalém. Via-se um templo para celebrar essa festa, a festa do Pentecostes, a festa onde se agradecia pela bênção de Deus. Foi neste dia que Deus resolveu marcar a história da igreja. Então, Atos capítulo 2 acontece aonde? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em... Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja que estava em Jerusalém, eles começam a falar em línguas e começam a ser o quê? Testemunhas, porque as pessoas que estavam ali começaram a ouvir das maravilhas de Deus na sua própria língua natal. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo desceu sobre a igreja e a igreja começou a testemunhar. Irmãos, o papel da igreja é dar testemunho de Cristo. O papel da igreja proclamar a palavra da salvação. Mas para proclamarmos, temos que viver. Por que essas pessoas receberam o Espírito Santo? Atos 2. 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos aonde?
que você acha que eles estavam fazendo? Vendo Netflix? HBO Max? Estavam comendo pipoca? O que a igreja estava fazendo reunida no mesmo lugar? O poder de Deus se manifesta na vida daqueles que buscam. O poder de Deus se manifesta na vida daqueles que buscam a Deus. O povo estava reunido no mesmo lugar, buscando a Deus, e de repente Deus se manifesta. Um evento único, que não foi repetido, não foi replicado, mas ali começa a igreja a testemunhar. Algumas pessoas acharam que eles estavam bêbados. E aí Pedro se levanta e diz: não, essas pessoas não estão bêbadas, essas pessoas estão falando de Deus porque estão cheias do Espírito Santo, porque na verdade se cumpriu a promessa de Joel. E ao final do discurso de Pedro, 3.000 pessoas se convertem a Deus. 3.000 pessoas se convertem a Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. Quando ele é derramado sobre a igreja, quando a igreja vive aquilo que prega, pessoas se convertem ao Senhor. Esta é a missão da igreja. Como eu disse, foi um marco. Foi um momento que não se repetiu da mesma maneira. E aí é a promessa de Jesus: vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Primeiro ponto, Jerusalém. Cumprido? Cumprido. O Espírito Santo desce sobre a igreja em Jerusalém, a igreja testemunha, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Atos, capítulo 8, vai andando um pouquinho na Bíblia. Atos, capítulo 8, versículo 4. Depois disso, a igreja começa a ser perseguida. Um homem chamado Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, no capítulo 8, começa a perseguir a igreja. Veja como é que são as coisas. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Pedro prega, cheio do Espírito Santo. 3.000 pessoas se convertem, glória a Deus. E logo depois a igreja começa a ser perseguida. Muitos poderão dizer: meu Deus do céu, o que aconteceu, Deus? Estava tão bom aqui, o Espírito Santo foi derramado e agora perseguição. A perseguição também fazia parte do plano de Deus. Porque nada, absolutamente nada escapa do controle do nosso Deus. Saulo então se levanta, começa a perseguir a igreja. Antes de ir ao versículo 4, venha no versículo 1 do capítulo 8. Depois que Saulo consentiu na morte de Estevão, a Bíblia diz: naquele dia teve início uma grande o quê, irmãos? Uma grande perseguição contra quem? Contra a igreja aonde? Em Jerusalém. Ora, Jesus disse: vocês receberão poder e serão minhas testemunhas aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aonde a igreja estava? Em Jerusalém. Estava bom em Jerusalém? Estava. Estavam todos reunidos, juntos, caminhavam juntos. Versículo Atos 2,42 diz que eles estavam juntos, compartilhavam tudo, estavam unidos num só propósito, numa só fé, estavam todos os dias unidos no templo e viviam na doutrina dos apóstolos. Estava tudo maravilhoso, só que eles estavam aonde? Em Jerusalém. Deus disse que eles seriam testemunhas aonde? Em Jerusalém. Só que eles estavam onde? O que acontece? Se levanta uma grande perseguição, que faz o que com a igreja? Dispersa. Atos 8:1 diz que naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da onde?
Preciso falar mais alguma coisa? Todos foram dispersos pela Judéia e por Samaria, exceto os apóstolos. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, porque foi o primeiro mártir da igreja. Saulo, versículo 3, Saulo, porém, queria fazer o quê? Destruir a igreja. Qual era o objetivo de Saulo? Destruir a igreja. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que Saulo imaginava, porque é muita coisa para falar. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres e lançava eles na prisão. Então, uma grande perseguição se levanta e a igreja então é levada a se dispersar e começa a se espalhar por onde? Pela Judéia e por Samaria. Aí vem o versículo 4 do capítulo 8, que é o que a gente ia falar. Enquanto isso o quê? Enquanto a perseguição acontecia em Jerusalém, os que foram dispersos, o que eles estavam fazendo? Estavam trancados dentro de casa, chorando, dizendo: Senhor, por que essa perseguição? Estava tão bom lá em Jerusalém, eu não aceito, Senhor. Eu determino, Pai, o fim dessa perseguição. Eu não aceito essa perseguição. Eu vou orar contra essa perseguição. Era isso que eles estavam fazendo. O que eles começaram a fazer? Cumprir a sua missão. A igreja não dita as regras, a igreja cumpre as regras. A perseguição vinha de quem? A perseguição vinha de quem? Do próprio Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus permitiu a perseguição para que a igreja caminhasse. A igreja entendeu isso, porque a igreja não fica se lamentando, a igreja não fica chorando, a igreja não fica orando para a perseguição acabar, muito pelo contrário, a igreja, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Você pode dar glória a Deus? Por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida desse homem. Quem era Filipe? Estou com tempo. Quem era Filipe? Apóstolo? Bispo? Não? Pastor? Não? Seminarista, vai. Quem era Filipe? Um homem que havia sido separado para servir as mesas, para cuidar das viúvas e dos órfãos. Um homem que foi chamado junto com outros 7 homens para serem diáconos da igreja. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Até me engasguei.
ele estava cheio do Espírito. Um homem simples. Um homem que não tinha cargo. Um homem que estava fugindo da perseguição em Jerusalém. Um homem que foi chamado para servir as mesas. Ele chega em Samaria e ele começa a pregar a palavra. E o que acontece em Samaria? Multidões se reúnem. Começam a ouvir as coisas que ele estava falando. E os sinais seguiam a proclamação da palavra. Que sinais? Espíritos imundos eram expulsos. Paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Por quê, irmãos? Porque Filipe estava cheio do Espírito Santo. A igreja precisa entender que para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, precisamos estar cheios do Espírito. E segundo, precisamos viver em santidade. Porque o Espírito de Deus não habita em quem não se santifica. Nós precisamos entender que se queremos ser aquilo que Deus quer de nós, precisamos nos santificar. Precisamos nos dedicar à obra de Deus. Porque enquanto a igreja estava fugindo da perseguição, a igreja proclamava a palavra. E Filipe, então, um simples diácono, não era apóstolo, não era profeta, não era bispo, não era pastor, era um diácono, que foi chamado para servir as mesas, para que os apóstolos continuassem cuidando da pregação da palavra. De repente, este homem cheio do Espírito Santo começa a pregar e multidões são levadas até ele. Por quê? Porque Filipe era um grande homem? Porque Filipe estava cheio do Espírito. E aí, no versículo 14, os apóstolos tinham ficado aonde, irmãos? Já esqueceu? No início do capítulo 8, nós vimos que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Toda a igreja foi dispersa. Os apóstolos ficaram onde? Em Jerusalém. E aí, versículo 14. Quando os apóstolos que estavam aonde? Em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Quem foi que levou a palavra de Deus a Samaria? Filipe. Enviaram quem? Pedro e João. Primeiro foi o diácono pregar o evangelho, depois foi quem? Os apóstolos. Chegando ali, eles oraram por eles. Para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Filipe pregou o evangelho. Filipe foi usado por Deus. Mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus estava marcando esta descida do Espírito Santo. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Primeiro marco da descida do Espírito Santo foi aonde? Atos 2, Jerusalém. Segundo marco da descida do Espírito Santo, Atos 8, Samaria. E aí, quando eles chegam
no versículo 15, quando eles chegam em Samaria, eles oram para que a igreja que estava nascendo em Samaria recebesse o Espírito Santo. Versículo 16, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o quê? O Espírito Santo de Deus. Você veja que aqui não aconteceu igual ao que aconteceu lá em Jerusalém, aconteceu? Você viu aqui línguas de fogo? Não, viu? Não viu. Você viu aqui eles falando em línguas? Está escrito aqui? Não está. Mas eles receberam o Espírito Santo? Sim, receberam. Porque eles já haviam recebido a pregação do Evangelho, faltava receber o Espírito Santo. O marco, Jesus disse, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E Deus foi acompanhando o que ele tinha dito, que Jesus tinha dito. Primeiro marco, Jerusalém. Segundo marco, Samaria. Receberam o Espírito Santo de Deus. Você vê que o que acontece aqui em Samaria já não é igual ao que acontece em Jerusalém. Mas tanto em Jerusalém como em Samaria, todos eles receberam o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Terceiro marco da descida do Espírito Santo sobre a igreja, Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado o quê? Cornélio. O que ele era? Centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Quem era Cornélio? Versículo 2. Ele era o quê? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Quando Jesus encontrou aquela mulher no poço em Samaria, e ela pergunta a Jesus: qual é o lugar certo da adoração? Os judeus dizem que é no templo, nós dizemos que é no monte. Jesus responde: nem no templo, nem no monte, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E Jesus conclui dizendo o quê? Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Pois bem, Cornélio era judeu? Sim ou não? Não? Tem certeza? Tem certeza? Ele era judeu, sim ou não? Tem gente aí na dúvida. Claro que não, né, gente? Estou mexendo com você. Cornélio, ele era um centurião. Ele era chefe de uma companhia chamada Italiana. O judeu não iria se colocar nessa situação. O Império Romano não iria dar isso. Então, Cornélio era judeu? Não. Mas Cornélio era o quê? Um verdadeiro adorador. E são pessoas assim que Deus procura. E aí, Lucas diz que ele era piedoso, temente a Deus, não só ele, mas toda a sua casa, ajudava o próximo e orava sempre a Deus. E aí um dia, Cornélio orando, Deus fala com ele, um gentio. Olha, manda teus servos na casa de Pedro, buscá-lo, porque ele tem algo para falar para vocês.
E enquanto Cornélio manda os servos à casa onde Pedro estava, Deus fala com Pedro. É aquela visão dos animais impuros que descem no lençol e Deus diz para Pedro: olha, levanta, mata e come. E aí Pedro diz: não, eu jamais vou tocar em algo que é impuro. E Deus diz para Pedro: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Deus já estava preparando o coração de Pedro para ir à casa de Cornélio, pois Pedro, judeu, não iria para a casa de um gentio, porque os gentios eram considerados o quê? Impuros. E aí Deus começa a trabalhar, Deus fala com Cornélio, Deus fala com Pedro. Quando os servos de Cornélio chegam, Pedro já sabe do que se trata, e Pedro então vai à casa de Cornélio. E aí o versículo que eu quero ler, versículo 34. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com quê? Com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, presta atenção no que Pedro está dizendo, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro começa a pregar a palavra, versículo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, que eram judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o quê? O dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Jerusalém, Samaria, confins da terra. Atos 2, Atos 8 e Atos 10. Em Atos 2, falaram em línguas? Sim. Em Atos 8, falaram em línguas? O texto não diz. Em Atos 10, falaram em línguas? Falaram. Tirando esses três eventos que marcam a descida do Espírito Santo, como Jesus disse que iria acontecer, isso não se repete. O registro não se repete. Eu pergunto a você, Paulo, estava lá em Atos capítulo 2, na igreja de Jerusalém? Sim ou não? Sim ou não? Tem certeza? Não, né? Mas em Samaria ele estava. Não estava? Estava ou não? Em Atos 8 ele estava? Paulo estava lá? Hã? Também não, pelo contrário, ele estava perseguindo. Ele era o líder da perseguição. E aqui em Atos 10, Paulo está aqui. Eu pergunto a você, em que momento então Paulo foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas? Porque em Coríntios 14, ele diz: eu falo em línguas e falo bastante, mais do que vocês, ele disse para a igreja. Mas cadê o registro de Paulo sendo batizado no Espírito Santo? Tem? Alguém já viu? Porque os registros que existem foram para marcar o cumprimento da promessa. Jerusalém, Samaria e os gentios. Se fosse uma regra, que todo cristão tem que ser batizado no Espírito Santo e falar em línguas, a gente tinha que ver isso
ao longo da palavra. Você vê? Não. Mas Paulo recebeu o Espírito Santo? Paulo falava em línguas? Então, antes de nós avançarmos e entendermos o que é o dom de línguas, nós precisamos entender que os textos de Atos dos Apóstolos, eles marcam um momento da história da igreja. Eles não podem ser usados como regra. Porque o que é dito hoje está escrito aqui na Bíblia, que eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Sim, está escrito nesses 3 textos, Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas você não vê a continuidade de registros como esse, dizendo que pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Por quê, pastor? Porque isso é uma consequência natural. Ninguém pode confessar a Jesus senão pelo Espírito Santo. Toda pessoa que confessa Jesus como Senhor da sua vida, ela só confessa porque ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Posso ouvir um amém? Então isso significa o quê? Que eu e você temos o Espírito Santo. O que precisamos fazer agora? Aí Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito. Se nós recebemos o Espírito Santo no momento da nossa conversão, o que nós temos que fazer? Nos encher do Espírito Santo. Como? Como Cornélio, sendo um homem piedoso, temente a Deus, um homem de oração, um homem que se preocupava com o próximo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que possamos cumprir a nossa missão, que é proclamar o Evangelho. Como faremos isso? Vivendo uma vida santa diante de Deus. Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho. Paulo está dizendo, se afastem dos prazeres da carne, porque isso vai afastar você da presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos. Os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, vão levar você para longe da presença de Deus. E como você vai ser alguém cheio do Espírito Santo, mergulhado na embriaguez do vinho? Se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo disse, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não há outra maneira de fazer isso. O que existe por aí são atalhos. Atalhos não te levarão até Deus. Atalhos levarão você para longe de Deus. Para estar na presença de Deus, você precisa andar no caminho estreito. Você precisa não se embriagar com o vinho. Você precisa se encher do Espírito. Não tem outra maneira, meus irmãos. Atos 2. Atos 8 e Atos 10 apontam na mesma direção. A descida do Espírito Santo foi algo único. Aconteceu uma vez em Jerusalém, aconteceu uma vez em Samaria e aconteceu uma vez entre os gentios. Depois, o Espírito Santo já estava presente no meio da igreja e aí é uma consequência natural. Todo cristão, toda pessoa que se aproxima de Cristo, que se torna um cristão, ela recebe o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não consegue confessar a Jesus Cristo. Agora, a partir desse momento em que você recebe o Espírito Santo, você precisa viver em santidade, para não se embriagar com vinho e para se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Isto estabelecido. E aí nós vamos começar a falar sobre o que é o dom de línguas. Não hoje, é claro. Mas
precisávamos estabelecer esse ponto. Entender o que foi a descida do Espírito Santo. Porque muitas pessoas sofrem porque não falam em línguas e acham que não tem o Espírito Santo. Todo aquele que confessa a Jesus como Senhor da sua vida tem o Espírito Santo. O problema é que nós precisamos da plenitude do Espírito. E a plenitude só vem como resultado de uma vida santa. Porque o Espírito Santo, ele vai nos direcionando, ele vai nos guiando. Ele vai dizendo, meu filho, minha filha, isso aí está errado, se afasta. Não vai por aí que está errado. Mas quando você para de brigar com Deus e você começa a se santificar, Ele não vai só ficar te dizendo o que está errado. Porque enquanto você insiste em ter o controle da sua vida, o Espírito Santo ele fica dizendo para você, não faça isso, não faça aquilo, porque Deus nos ama. Posso ouvir um amém? Mas quando você deixa o Espírito controlar a sua vida, ele passa não apenas a dizer o que você deve ou o que não deve fazer, mas ele derrama uma unção plena sobre a sua vida. Ele já não precisa mais dizer o que que está certo ou que está errado, porque agora ele está no controle. E ele vai encher você. E cheio do Espírito, você será um instrumento muito útil nas mãos desse Deus maravilhoso. Pare de brigar com Deus. Pare de tentar controlar a sua vida. Isaías, quando ele viu no templo a presença de Deus, ele achou que ia morrer. Porque ele era um pecador. E quando o anjo vem e toca na sua boca, na sua língua, e ele então percebe que aquilo o purifica, o Senhor em seguida diz, a quem enviarei? E aquele homem que estava achando que ia morrer, aquele homem que estava se achando impuro, indigno, ele levanta a mão e diz, Senhor, eis-me aqui, eu vou. O que aconteceu? Como alguém que estava achando que ia morrer, que se dizia impuro, de repente se oferece para fazer a vontade de Deus? O que mudou? A presença de Deus. E é isso que muda em nós. Se você quer viver a sua vida da maneira que você quer, satisfazendo os desejos da sua carne, você vai viver assim. Mas o Espírito Santo não vai agir em você. Não vai. Você não vai ser usado por Deus. Você não vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Você vai viver a sua vida. Ponto. Mas se você se santificar, se você buscar a presença de Deus, Deus vai encher você do Espírito Santo. E você será alguém como Filipe, que pregava a palavra e pessoas se convertiam. Será alguém como Pedro, será alguém como Cornélio, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. É momento, irmãos, de nós abrirmos os olhos. É momento de nós acordarmos. A igreja, e quando eu falo igreja, estou falando de uma maneira geral. A igreja não tem entendido o tamanho e a responsabilidade da sua missão. A igreja acha que esta reunião aqui é uma reunião apenas para receber bênção. Esta reunião aqui é uma reunião de adoração a Deus, de cultuar ao Senhor, de apresentar a Ele uma vida que se santifica.
E quando nós chegamos a este lugar desta maneira, nós saímos daqui cheios do Espírito Santo, cheios da sua plenitude. Para quê? Para lá fora proclamarmos a palavra do Senhor. Este lugar não foi construído para que você seja atendido. Este lugar foi construído para que Deus seja atendido. Há uma grande diferença. Este lugar existe para que a vontade dEle seja feita e não a nossa. E é por isso que nós nos reunimos neste lugar, para aprendermos a vontade dEle. Que está onde? Na palavra. Por isso que culto após culto, nós nos debruçamos sobre a palavra. Para que possamos receber instrução e unção para a proclamação. Amém? Chamar os diáconos aqui à frente. Ao final do culto nós vamos estar orando e ungindo com óleo os enfermos. Aqueles que estiverem enfermos vão estar recebendo a oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Jesus, por esta manhã, por esta oportunidade de aprendizado na Tua palavra, Senhor. Que esta palavra possa reverberar em nossos corações. Que esta palavra, Senhor, possa produzir frutos de justiça em nós, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, se derramar sobre nós a cada dia, para que possamos proclamar as boas novas, ó Pai, uma vez que vivamos em santidade, uma vez que estejamos cheios do Teu Espírito, Senhor, que possamos pregar o Teu Evangelho, para que pessoas possam Te conhecer, ó Pai, assim como nós Te conhecemos um dia, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu, ó Pai. Leva-nos agora de volta aos nossos lares, Senhor, debaixo da Tua proteção, e que possamos estar de volta logo mais à Tua casa, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, que o povo de Deus diga amém. Logo mais estaremos de volta estudando a carta aos Efésios. Esperamos você. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.